Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa do Conecta Ribeirão Preto, onde sou convidado a trazer personalidades que fazem parte da nossa história e que vão fazer ainda mais parte da história de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, Domingos Fortuna. Obrigado, Daniel, um prazer estar aqui e bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores. Fortuna, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo quem é o Domingos Fortuna. O Domingos Fortuna é um homem de 55 anos, casado. Ah, não é possível, você tem menos. 55 anos, casado, há 28 anos guarda civil metropolitano, um homem católico, praticante, devoto de Nossa Senhora, casado com a dona Leocádia e pai do seu Raul. Legal. Fortuna, você entrou 28 anos atrás na guarda. Como era a guarda naquela época? Faz um histórico para a gente até a tua chegada no comando. A guarda metropolitana, na época guarda municipal, ela começou de forma tímida em Ribeirão Preto. A gente tinha um uniforme que a gente até hoje comenta desse uniforme, que era uma calça azul. Era sempre social, azul, né? A calça azul, uma camisa branca e um cacetete de cerca de 20 centímetros. Tinha um cacetete, uma coisa assim... até vexatória de trabalhar. Mas com o tempo a guarda foi crescendo no nosso município e ela sempre teve um viés muito comunitário. Nós sempre trabalhamos muito junto com a população. A guarda que implantou nos terminais urbanos de Ribeirão Preto a questão da fila para embarcar nos ônibus. E isso é curioso, que até hoje, se você for no terminal de ônibus, você vai ver as pessoas fazendo fila para entrar nos ônibus. Que a guarda atuava ali no terminal. Sim, a guarda, nesse primeiro momento, né, além dos próprios municipais, ela também atuava nos pontos de ônibus, ali no terminal urbano, para organizar as filas. Mas o efetivo naquela época era bem pequeno, né? Sim, a guarda começou com 50 homens. Quando eu ingressei na guarda, nós alcançamos um efetivo de mais ou menos 100 homens. E depois disso nós crescemos. O prefeito era quem? Na época que eu entrei foi o Antônio Palocci. Antônio Palocci. A guarda foi criada por João Gilberto. João Gilberto que criou na lei, a lei que criava a guarda. Mas quem realmente acabou implantando a guarda municipal foi, na época, o governo do Antônio Palocci. E como que foi essa evolução da guarda municipal? A guarda ela foi crescendo por conta da necessidade da própria população de segurança. Hoje, toda vez que a gente faz uma pesquisa de opinião pública, sempre vai aparecer saúde os dois primeiros e problemas. Segurança pública. Saúde em primeiro lugar, é o maior problema que a população aponta, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, inclusive, por favor, cuidem dos seus quintais. Cuide do vasinho, tire, dê uma inspecionada no seu quintal para a gente evitar. É muito importante que você comenta agora. Tem pessoas jovens, saudáveis, que estão tendo dengue e está complicando. Está tendo que se internar, então nós precisamos ter um cuidado com os quintais, principalmente da nossa cidade. Exatamente. Cuidar do nosso quintal, cuidar é uma questão de civilidade, né? Cuidar do seu quintal, cuidar do seu terreno, cuidar da sua rua, colocar o lixo no lugar do lixo, né? A gente tem que questão trabalhar de civilidade sempre. mesmo. Acho que a população, né? A prefeitura tem feito os arrastões que a gente fala com a Secretaria da Saúde, mas eu acho que a população ela tem que ter consciência disso. Aí muitas pessoas falam assim, foi o Covid lá atrás, agora é a dengue. Gente, cada ano é uma coisa e nós estamos, o Brasil inteiro, com esse surto. A gente precisa ter cuidado com isso. A infraestrutura também faz um trabalho brilhante. Nós falamos de tudo e não voltamos no assunto da guarda. Só pegar esse gancho, nós já temos 6 ecopontos prontos já em implantação, tem 2 em fase de construção. Nós temos um projeto belíssimo, né, para até toda a implantação desses ecopontos. E a gente percebe que mesmo assim a população, com todas as campanhas de publicidade da prefeitura, pouca gente ainda conhece o ecoponto e sabe que a gente pode utilizar isso evitando essa questão de despejo irregular que pode causar dengue, né, Fortuna? Exatamente. Agora, voltando para a questão da Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto,
que mudou o nome para a Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto na gestão do Duarte Nogueira, ela foi crescendo em cima exatamente dessa demanda de segurança pública. As pessoas demandam segurança pública. Em 2014, uma lei federal, a 13.022, acabou ampliando os trabalhos das guardas metropolitanas do país, das guardas municipais, focando muito mais na questão de segurança, deixando mais de lado aquela questão patrimonial, não que nós não a façamos, fazemos sim a questão patrimonial. Você está sempre me apoiando em tudo que a gente precisa. E também agora trabalhando naquilo que é para nós, servidores públicos, né? Você servidor público, eu servidor público, o que é mais importante, que é o bem-estar das pessoas, é a vida. Né? Aproveitando o gancho, eu fui colocado numa polêmica, numa entrevista que eu dei, em que falava sobre o centro da cidade, se não me engano. E aí o entrevistador na época ele tentou imputar uma responsabilidade na prefeitura e eu disse assim, a guarda tem feito esse combate ostensivo também de segurança pública, mas ela foi criada lá anteriormente para defender o patrimônio público. E eu quis dizer o seguinte, que a nossa PM, né, a nossa força estadual, ainda é deficitária e nós precisamos da guarda. Aí já pegaram aquele gancho, já falaram que eu era contra a guarda fazer esse tipo de trabalho. Eu quero deixar claro aqui, pessoal, para o Fortuna também, que é meu grande amigo, que eu não sou contra, não. Eu acho que a guarda tem feito um trabalho importantíssimo, até fora do ar. Aqui eu comentei com o Fortuna essas operações da Polícia Militar que ele tem participado, da Polícia Civil, está sempre a guarda lá com o nosso canil tão efetivo. Né? Então, só para deixar claro para a população e também para os guardas de Ribeirão Preto. E deixar claro também que você, como político, não só apoia, como trouxe investimentos para a nossa instituição. Logo nós teremos aí um monitoramento de boa parte da cidade através de emenda parlamentar. É até contraditório. Eu trago uma emenda parlamentar do deputado delegado Olim de 1 milhão e pouco de monitoramento. E aí, mesmo assim, política assim, a gente tem que estar preparado para isso. Mas vamos falar da evolução da guarda de novo. Assim, então, a partir de 2014, o foco também passou a ser cuidar muito mais da vida das pessoas, cuidar das pessoas e melhorar a segurança pública. Criamos, dentro desse governo, a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho maravilhoso aqui de combate à violência contra a mulher. Criamos também a Patrulha Rural. A Patrulha Rural desempenha um trabalho maravilhoso no campo que estava abandonado. Eu chego a dizer que é a Patrulha Rural no estado de São Paulo que mais funciona é de Ribeirão Preto. Eu tenho certeza disso, porque é a única 24 horas. E vou te falar mais, eu sou muito amigo do nosso presidente do Sindicato Rural, Paulo Junqueira, é o maior entusiasta desse tipo de atividade. Eu acho que a gente tem que continuar investindo na Patrulha Rural, que é uma parte da população que fica um pouco distante, não fica na visão das pessoas e às vezes a população que está dentro da cidade não entende a Patrulha Rural, mas ela é muito importante, tem evitado roubos, furtos e também, Fortuna, essa questão do lazer, questão das bicicletas. Sim. Na zona rural. Né? Nós devolvemos para essas pessoas o lazer dela, porque era muito comum eles serem vítimas de roubo, de quadrilhas especializadas que iam para o campo para furtar ou furtar as propriedades ou roubar essas pessoas que iam ali praticar o seu lazer através de um esporte ao ar livre. Também eu gosto de dizer o seguinte, Gobi, para nós a realização não é quando o presidente do sindicato vem e elogia o nosso trabalho, mas é quando aquele trabalhador do campo, aquele que está no trator, aquele que está no caminhão, aquele que está fazendo a colheita, vê a viatura, se sente tranquilo, conversa com o nosso patrulheiro, passa as demandas para ele. Hoje eu tenho um patrulheiro meu que ele tem no WhatsApp dele mais de 120 telefones cadastrados de proprietários rurais que entram em contato em qualquer emergência. Isso com certeza. Eu entrevistei a Girley, que é uma comandada sua da Patrulha Rural e da Maria da Penha, e ela disse bem como funciona a Patrulha Rural aqui. E é fantástico, né, Fortuna? Eu acho que a gente tem que continuar investindo nesse trabalho. Vamos continuar sim, tenho certeza que continuaremos. E eu quero dizer também outra coisa, eu quero falar um pouco também do nosso canil. O canil da Guarda Metropolitana era uma coisa extremamente amadora. Era o guarda que bancava o cão. Era uma coisa absurda. Porque o cão ia com ele para casa ou não? Não, ele tinha um lugar para ficar, mas o guarda que comprava ração, o guarda que pedia para alguém cuidar do cão, um veterinário, o guarda que lavava... Coisa amadora, né? Uma coisa extremamente amadora. Isso nós mudamos totalmente.
Hoje a estrutura do nosso canil é uma estrutura reconhecida no estado todo de São Paulo. A gente fornece curso para outras guardas e para outras instituições do nosso canil, que se tornou uma referência. Por quê? Investimento e profissionalização. Né? Aquilo que a gente investe e trabalha. Uma outra coisa da modernização dos equipamentos da guarda. A guarda, quando nós assumimos, o guarda fazia 8 anos que o guarda não efetuava um disparo de arma de fogo. Como a gente normalmente até brincava com isso, né? O cara ia dar um tiro, não sabia se ia funcionar. Bala de festim, né? Não sabia se ia funcionar ou não. Ele estava naquela situação né? e rendido, né? Se o profissional podia estar numa situação de colocar a vida dele de risco, né? E a vida de outras pessoas também. Né? Hoje isso está totalmente fora da nossa realidade. O que você tinha de efetivo em 2017, quando você assumiu? Quando nós assumimos, nós tínhamos 189. Hoje nós estamos com 209. Mas isso porque aposentou bastante. E o que a gente tinha de veículos? Veículos era uma vergonha. A gente tinha 8 veículos. Desses 8 veículos, 4 deles eram os Voyages, que eram os veículos mais novos, que já estavam com mais de 200 mil quilômetros rodados. Eles já estavam totalmente sucateados. Isso acabou, nós renovamos toda a frota. Hoje nós temos 35 veículos. 80% deles estão com menos de 50 mil quilômetros, são veículos novos. Todos eles são ou SUV ou caminhonetes, todos com ar-condicionados, todos ergonomicamente melhores para o trabalho dos nossos profissionais. Nós implantamos também, Daniel, o uniforme de verão. Ribeirão Preto é uma cidade que faz 40 graus facilmente na rua. A sensação térmica de 40 graus facilmente. Então nós criamos para os nossos GCMs, você está olhando para o meu não é, o comandante não pode usar o uniforme de verão. Só quem usa o uniforme de verão são os patrulheiros da rua. Mas você sabe que eu tive no sul do país, que teoricamente é um local frio, né? E agora no verão, acho que a gente com essa história de El Ninho, Ninha, né? Tudo tá calor, né? E eu notei no aeroporto, os próprios comissários lá, eles usam bermuda lá, porque o gaúcho, ele tá acostumado a usar calça e tudo mais, até para se proteger do frio. E agora, nesse verão pesado, eles estão usando bermuda. Talvez, quem sabe, né, no futuro a gente até implante isso aqui na nossa guarda. Mas a PM já usava também, né? Mas eu acho que fica mais específico. Quando andava de bicicleta. Isso, né? Fica mais específico para esse tipo de patrulhamento, né? Patrulhamento ciclístico, aí eu até acredito. Mas a calça acaba sendo também uma proteção para o indivíduo numa questão de, por exemplo, se você entra no embate, você cai no chão, alguma coisa, acaba sendo mais uma proteção, o tecido acaba protegendo o nosso profissional. Né? Agora, a camisa nós estamos trabalhando aí, e se Deus quiser, muito, muito rapidamente, nós iremos implantar um novo tipo de uniforme, mais confortável ainda, dando uma melhor qualidade ainda de trabalho para os nossos profissionais muito em breve. O que os nossos profissionais da GCM estão treinados? Para todo tipo de atividade? Inclusive, é interessante, se você pedir para alguém passar lá na nossa instituição agora, está tendo treinamento. A Guarda Metropolitana investiu muito em treinamento. O guarda ele é preparado para o HP tático. O que é isso? É o primeiro socorro que você precisa prestar a alguém em um caso de emergência. Eles estão sendo preparados para eles terem esse treinamento. Desengasgo de uma criança, por exemplo, que é uma coisa muito comum e que necessita naquele momento. Sério essa questão de engasgo. Você viu o Wilson Fittipaldi, que era o piloto? Ele estava com algum tipo de dificuldade de saúde, mas ele perdeu a vida por causa de engasgou uma carne. Então, e é muito comum a gente pegar recém-nascido nessa situação. Né? Tanto nós como a Polícia Militar, é muito comum a gente acabar perder a vida de um bebê né? ali numa situação dessa. Além disso, o guarda é treinado também para conhecer as leis, para que ele possa aplicá-las de forma correta, treinamento em armamento e tiro, certo? Que é frequente. Hoje um guarda municipal não dá menos de 300 tiros por ano. Em Ribeirão Preto, todos os meus profissionais dão no mínimo 300 tiros por ano. E isso mudou totalmente a realidade, além da modernização que nós trouxemos para armamento e também para... Fortuna, você perdeu algum profissional em combate, assim, trocando tiro? Com bandidos ou não? Graças a Deus, até hoje não. Eu digo que é o seguinte, sabia da resposta, mas eu queria que você respondesse. E trago um outro dado para você que é fundamental e importantíssimo. Nós nunca tivemos um combate onde o agressor acabou
falecendo. Nós nunca tivemos também. A Guarda Metropolitana tem letalidade 0 em Ribeirão Preto. E se você pegar o número de prisões, o número de flagrantes realizados e uma guarda que está na rua todo dia, 24 horas, esse número nos traz um grande orgulho. Quer dizer que os nossos profissionais estão bem treinados e bem equipados. Hoje o guarda tem gás lacrimogêneo para usar. Hoje o guarda tem arma de choque para usar. Ele tem o bastão para usar. Ele tem todo aquele progressão de uso da força para usar antes de chegar na arma de fogo. E se for necessário usar a arma de fogo, hoje ele tem treinamento para que isso aconteça, trazendo o menor dano possível, tanto ao agressor quanto também ao nosso profissional. Fortuna, qual é o seu sonho para os próximos anos para a Guarda Municipal? Eu sonho um efetivo maior para que a gente possa... estava aí, acabou não saindo por uma questão de... Eu ainda tenho esperança. Tenho esperança de que isso ainda Quantas tem um vagas caminho. seriam abertas? São 60 para imediato e 60 de reserva. E eles trabalham em 12 por 36, 12 por 36. Que a gente fala. Turnos de 12 horas por 36 de descanso. E como é que você organiza esse efetivo pela cidade, Fortuna? Você tem a questão das escolas, você tem a ronda escolar que também participa. 125 escolas. Você tem 68 a postos. rural, você tem os postos de saúde, você tem vários próprios 68 municipais. postos de saúde, 247 praças. Como que você faz isso, Fortuna? A gente acaba usando a questão de mapear a nuvem criminal. Ou seja, onde eu tenho o maior problema é para onde eu foco o meu patrulhamento. Por exemplo, neste momento, eu tenho que focar meu patrulhamento nas unidades de saúde. Por quê? Epidemia de dengue, casos de Covid voltando, muita gente sendo atendida, e isso acaba criando um atrito, porque nós não temos muitos profissionais na saúde. Não dá para você aumentar o número de profissionais da noite para o dia. Então, isso gera uma certa espera e isso pode gerar algum atrito com a população. Então, hoje, meu foco para onde eu levo para essa questão. Você acaba colocando a GCM nas 3 UPAs que a gente tem, né, que são 4 na verdade. Ficam ali sempre alguns profissionais. Sempre reforçando, a gente vai sempre passando dentro desses locais. Você não fica sempre patrulhamento. Nós não trabalhamos mais com fixo. Porque como o efetivo é pequeno, o que nós investimos? No motorizado. Porque em vez de eu atender um posto, eu atendo 20, 25 postos. Em vez de eu atender só uma UPA... E você faz uma rotina nesses locais, sempre tem algum chamamento, você aciona... E como eu estou setorizado, as viaturas estão setorizadas, chamou, eu tenho uma rapidez de atender isso. A média de tempo para uma viatura nossa atender uma ocorrência é de 5 minutos, o que dentro de uma cidade do nosso porte é uma média muito boa. Você disse que 28 anos atrás, quando você entrou na GCM... Não tinha nem viatura. Não tinha viatura e era cacetete. Quando que introduziram a arma? A arma foi introduzida no ano 2000, no governo do Dr. Jabari. Dr. Jabari que introduziu... No último ano. Ele que introduziu o armamento. Teve alguma legislação específica? A guarda já foi criada armada, mas faltou alguém que tivesse a coragem e a determinação para incluir o armamento na Guarda de Ribeirão Preto. Foi uma decisão muito correta e essa decisão acabou gerando frutos positivos, porque é aquilo que eu estou te falando. São 23 anos de guarda armada sem nenhum caso de letalidade por conta de confronto. Fortuna, com relação à rodoviária, é um problema que a gente tem. Eu sei que você tem colocado ali naquela região, você é um entusiasta daquela região, assim como eu. A gente teve um problema sério na Schmidt, você me apoiou, a gente conseguiu colocar a ordem naquele local. Como é que está essa relação da guarda com aquela região ali do nosso centro histórico? O que você tem empenhado, força da GCM, naquele local? Como você bem disse, eu passo ali todos os dias, pelo menos 4 vezes por dia, no mínimo. Você é oriundo da Vila Tibério, né? Na verdade, eu moro no Alto do Ipiranga, mas eu passo ali todo o tempo. Mas você é um entusiasta da Vila Tibério? Eu gosto demais da Vila Tibério, um bairro assim que eu tenho um carinho especial. Botafoguense? Botafoguense. Mas não é nem por isso. Eu tenho muito... aquela questão das pessoas mais idosas. A Vila Tibério é um bairro que tem muitas pessoas idosas e eu acho que a gente tem que focar em proteger tanto as nossas crianças quanto os nossos idosos, dar uma atenção maior para eles, né? E aquela região, ela necessita de um investimento no sentido de que a gente ia tentando conseguir, quase deu certo, de colocar ali a nossa base
né, levar a nossa base para aquela região. Eu espero que no decorrer dos próximos anos a gente consiga fazer isso, ocupar aquela região. É uma região que precisa ser ocupada. Toda a área que é ocupada acaba afastando a criminalidade. Quando a gente devolve para a população, devolve esse local para que o público comece a usar, ele acaba voltando a ter normalidade. A gente tem aqui a Estrada do Boiadeiro, que tem muito problema também. Nós temos ali, atrás da Caramuru, aquelas ocupações, e a guarda tem sempre batido nessa questão, mas é uma coisa que a gente tem que... Aquela história, você vai amassando o pão para chegar lá, né? Eu sei que a guarda tem empenhado esse efetivo todo nessa situação. Nós criamos um veículo só para isso. Nós temos uma van, que é uma base móvel, que faz principalmente essa região da Vila Tibério, que são a Praça Coração de Maria, Praça Schmidt, José Mortari. Essa viatura, o itinerário dela é esse. Ela faz esse itinerário o dia todo. Ela tem que ficar revezando nesses locais para quê? Para exatamente isso, devolver a população. Aí a gente volta naquela questão do guarda fixo, né? Se eu tivesse colocado 2 guardas parados no lugar, eu não conseguiria atender outros locais ali da Vila Tibério. Fortuna, você sabe muito bem, eu fui secretário de Meio Ambiente em 2013 a 2016. Naquela época, eu fui um entusiasta da patrulha ambiental. Nossa querida e saudosa Janaína, né, que trabalhou com a gente. Como é que está esse trabalho hoje? Vocês também ainda auxiliam o meio ambiente, apesar que o efetivo de fiscalização, não só na Secretaria de Planejamento, tanto na de meio ambiente e na geral, aumentou muito. O prefeito do governo, né, fez uma contratação em massa de fiscais, mas a guarda ainda dá esse suporte. Né? Existem ocasiões em que o próprio fiscal ele se sente um pouco coagido de ir em algumas situações, e aí sim a Guarda Metropolitana, dentro do seu papel constitucional de garantir o serviço público, realiza essas ações, e muitas vezes, como a Guarda Metropolitana é 24 horas, né, um órgão que trabalha diuturnamente, ela vai atender aquelas demandas, principalmente sábados, domingos e feriados. Quando algumas pessoas acham que podem cometer crimes ambientais, ou degradar o nosso meio ambiente, ou descartar de forma irregular as coisas, achando que não vai ter fiscalização, mas nós temos sim a fiscalização dos nossos agentes da Guarda Metropolitana para autuar essas pessoas com prática de fogo urbano, prática de descarte ilegal, poda irregular de árvores. Nós continuamos com esse trabalho, sim, reforçamos esse trabalho e vamos continuá-lo, sim. São muitas, você vê que o leque Não, eu nem terminei. Eu vou te fazer uma pergunta agora da Defesa Civil. Então, é mais a Defesa Civil é um que leque vocês tocam. Enorme para 200. Que é o seu subcomandante, que é o Thiago. Exatamente. Que toca a Defesa Civil. Como é que é essa relação? A Guarda participa efetivamente da Defesa Civil? Sim, então. Olha, quando a gente começa a analisar o leque de atuação da Guarda, e a gente nem falou de trânsito, que também está incluso na 13.022, a Guarda já poderia estar atuando no trânsito facilmente, mas sem nenhum problema. Mas o que a gente vê? Nós podemos ser mais um braço para apoiar. Exclusividade para o trânsito eu não posso dar. Eu não posso criar um pelotão para trabalhar no trânsito. Né? Agora, em relação à Defesa Civil, todos nós somos Defesa Civil. O Caldeira sempre gosta de falar isso. Né? Thiago Caldeira, um abraço para o Thiago Caldeira, meu amigo. Caldeira, ele gosta sempre de dizer isso, né? Todos nós fazemos parte da Defesa Civil. Inclusive eu lá na Secretaria de Planejamento, nosso efetivo. Secretaria de Planejamento. Cada mês, só para a população entender, cada mês do ano, uma secretaria que é responsável pelos laudos. Então, os meus engenheiros arquitetos lá do planejamento alternam com o meio ambiente, infraestrutura, obras públicas. Para poder atender as demandas da nossa população no que diz respeito a laudos técnicos que devem ser fornecidos em casos de calamidade ou mesmo em casos de que o imóvel apresente algum risco ou para o morador ou para a própria sociedade. Né? Não faz muito tempo nós tivemos Marquise caindo aqui em Ribeirão Preto. Então isso cabe também à nossa Defesa Civil agir. E a gente conta também com as denúncias da população e nesses casos, para que a gente possa rapidamente empenhar os nossos homens nisso. Então você tem um efetivo que realmente não é um efetivo muito grande, mas que também age na Defesa Civil. A Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto, ela é muito vista nas emergências, e é a hora que a gente tem que ser visto, né? Quando a população precisa da gente.
casos de incêndios. Nós tivemos aí recentemente uma grande demanda por conta de incêndios. E aí, através de emendas parlamentares, nós recebemos do governo do estado de São Paulo motobombas, um caminhão-pipa, que é o Tupã, né, que também age nessas questões de incêndio florestais e incêndios urbanos, ajudando o Corpo de Bombeiro, dando um reforço também para os nossos irmãos do Corpo de Bombeiro nessas situações. Temos também a questão das enchentes, né? A gente tem notado um volume muito alto de chuva, né? Não só em Ribeirão Preto. Acho que ontem em São Paulo foi 84 milímetros. É uma coisa absurda. Em pouco tempo. 1 hora você choveu 84 milímetros, são 84 litros em 1 hora. Né? Muita coisa. Não tem como e não tem para onde escoar. Vocês estão sempre lá nessa ponta. E eu percebo que eu participo dos grupos, né, de WhatsApp, vocês sempre colocam as fotos e a Guarda tem essa questão com a Defesa Civil, principalmente também com o Corpo de Bombeiros. Você pode dizer que a gente convive de forma pacífica e ajuda um ao outro aqui em Ribeirão Preto, o Corpo de Bombeiros junto com a Defesa Civil? O Corpo de Bombeiros é nosso parceiro 24 horas, né? Não só nesse tipo de demanda, mas também em treinamentos. Muitas vezes, quando os nossos guardas precisam de algum treinamento, por exemplo, motosserra. Quando nós começamos a trabalhar com motosserra, quem nos deu o treinamento para usar esse tipo de equipamento foi o Corpo de Bombeiro aqui de Ribeirão Preto. Né? Eu quero mandar um abraço para o Coronel Leal, do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto. O grande comandante do Corpo de Bombeiros. É uma pessoa maravilhosa, um grande parceiro, ajuda demais a nossa instituição, nos apoia com essa questão principal para nós. Este governo, Gobi, ele investiu no profissional em treinamento. Deu não só a ferramenta, porque é muito fácil você dar a ferramenta e não dar o treinamento. Aí o profissional não sabe usar, não adianta. Então nós fizemos diferente. Nós não só fornecemos o equipamento, mas também fornecemos a capacitação técnica para que os nossos profissionais possam atender sempre o nosso foco principal, que é a nossa população. Eu te perguntei qual que é o teu sonho para a Guarda. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que o nosso sistema esteja integrado, que a gente consiga ter um sistema de monitoramento, que foi aquela emenda parlamentar que o delegado Olim, a pedido meu, mandou para nós. A gente consiga colocar câmeras na cidade como um todo, que a gente tem efetivo também para que possa fazer esse monitoramento. A gente sabe que a PM ela tem uma segurança ali na PM, só que também falta muito efetivo para eles. Né? Então, a nossa Guarda Municipal é um caminho sem volta. Então, acredito que a nossa cidade, para ela se tornar mesmo Smart City, que a gente fala, né? Que esse termo tão bonito, só que é o que a população tem que entender. Smart City é você ter monitoramento para te dar segurança, e isso a Guarda tem que estar forte, né? Hoje você comanda ela com mão de ferro mesmo, a gente percebe a Guarda na rua. Com esse monitoramento todo, a gente aumentar o efetivo para de fato dar a segurança também para as nossas crianças nas escolas municipais, para que a gente tenha ainda mais, né, a segurança na saúde. A gente percebe que às vezes a pessoa está lá doente e ela é importunada, né, nas nossas UPAs, nas nossas UBDS, por sujeitos que estão alterados, que acabam atrapalhando até o trabalho da nossa equipe médica, enfermagem. Então vocês são cruciais nesse sentido. Eu acredito que a nossa Guarda Municipal ela ainda vai ser maior. Você tem um papel muito importante, que eu acho que é a reconstrução nesses 8 anos que o governo Duarte Nogueira, né, e ao qual eu sempre falo que eu sou sócio nesse segundo mandato, de reconstrução da Guarda. Eu tenho muito orgulho de falar que você é meu amigo pessoal. Eu agradeço a confiança, agradeço muito a oportunidade também de estar aqui e dizer que o sonho é comum, é um sonho nosso. Veremos em breve, e eu tenho fé nisso, uma Guarda muito maior, porque não adianta a gente ter monitoramento se não tiver quem vai atender a ocorrência. Tem que aumentar o efetivo. Eu tenho que aumentar o efetivo, eu tenho que ter veículos. Hoje eu tenho veículo. Tenho efetivo? Para esses veículos tenho, mas eu preciso ter mais gente para trabalhar mais para a nossa população e garantir que esse segundo colocado nas pesquisas deixe de ser o segundo colocado e que as pessoas tenham outras preocupações que não seja a segurança. A saúde ela sempre vai ser a preocupação da população maior, porque é o momento que você tem seu familiar lá
doente, precisando de atenção. Isso com certeza a gente nunca vai mudar. Eu também não acredito que se mude, porque no mundo inteiro isso. A gente tem epidemias de dengue, epidemias de Covid, outras epidemias que talvez venham, além das demandas naturais, a população envelhecendo, tudo isso acaba demandando lá na saúde. E é lógico que saúde sempre vai ser um foco, mesmo com todos os investimentos, UPAs, né, a criação do AME, né, trazer o AME para cá, né, colocar uma nova UPA lá no Ribeirão Verde. Mesmo com todos esses investimentos, eu também acredito que sempre será uma demanda crescente, sempre haverá. Mas a segurança a gente consegue melhorar. Eu tenho certeza que sim. Fortuna, muito obrigado por ter despendido 30 minutos para estar aqui com a gente. Foi um prazer te entrevistar. Eu que agradeço, um prazer e um abraço a todos. Obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima.